Olá, eu sou o Jonas Araújo, sou o diretor executivo aqui na Trekmob e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre crescimento de captação de recursos na prática. Eu gosto de começar aqui com um exercício. Quanto uma organização recebe de um doador que doa R$100 dentro de um período de 12 meses? Vai, me responde aí. Se você pensou R$1.200, está errado. Por quê? Porque não é só R$1.200. A gente tem campanhas do Dia das Mães que você pode acrescentar dentro desse valor. Você tem campanha de Dia das Crianças, Dia de Doar, campanha de Natal, upgrade das doações recorrentes e diversas outras possibilidades como aniversário da organização, jantar de gala, campanha de Dia dos Pais, enfim, diversas outras. Aqui nesse exercício, vocês vejam que com apenas algumas campanhas a mais, nós poderíamos ter alcançado até um total de R$1.800 com esse mesmo doador. Então veja bem, se você não faz nenhum tipo de campanha, 1.200. Se você faz outras campanhas para agregar dentro dessa base de doadores, chega a R$1.800 com essas novas campanhas. Isso representa um crescimento de 50% dentro da sua arrecadação de recursos. Mas tá bom, 50%, vamos tangibilizar isso aqui? Agora, então, para a gente tangibilizar, fazer esse exercício, imagina uma organização que tem 300 doadores com um ticket médio de R$100. É só para fazer um exercício simples, tá? Tem várias situações que podem variar dentro desse cenário, mas a gente vai usar aqui um caso para ilustrar. Então, uma organização que tem 300 doadores que doam R$100, a gente está falando de uma média mensal de 30 mil, tá? E que dentro de um ano, 12 meses, R$360 mil. Isso sem fazer ações de rentabilização de base. Agora compara com uma outra organização que faz do mesmo tamanho, com os mesmos 300 doadores, com o mesmo ticket médio de R$100, que tem só que agora ela faz essas ações e traz essa rentabilidade de 50%. A gente está falando que a gente sai de 30 mil para R$45 mil mensais, R$540 mil por ano. Essa diferença, quando você olha o mensal, é R$15 mil de diferença, só de diferença, tá? Ao mês, e dentro do faturamento anual, R$180 mil de diferença. O que você faria com essa diferença de recursos dentro da sua organização? Bastante coisa, né? Então vamos lá ver o poder da escala. Agora, numa organização que arrecada R$1 milhão, nós estaríamos dizendo que é R$500 mil de diferença por ano. Gente, olha quanto recurso fica na mesa que poderia estar impactando a sua causa, que você poderia estar amplificando o seu alcance, o seu projeto. Então é sobre isso que nós falamos da importância da rentabilização de base. É essencial para todas as organizações. Então agora aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia. Dentro da Trekmob nós enxergamos a captação de recursos no geral da seguinte maneira. Pensa nesse gráfico na qual nós temos dois eixos. Um eixo é a receita, o outro tempo. Então aqui a gente coloca uma barrinha para representar um período de arrecadação. Pensa num quarter ou num trimestre, né? Falando de uma forma mais prática. Um trimestre arrecadou um certo volume. Nos próximos trimestres é natural que ocorram cancelamentos desses doadores recorrentes. Esses cancelamentos eles vão diminuindo o total que você recebe ao longo de cada trimestre. Tá certo? Confere isso aí. Acontece isso aí na tua organização? Com certeza, porque qualquer organização tem doadores cancelados, né? Os doadores eles vão cancelando ao longo do tempo por diversos motivos que sejam. E aqui nós temos uma linha que ao longo do tempo vai acabar o recurso, né? E o que as organizações normalmente fazem para ter essa compensação dessa queda por cancelamento? Aquisição, novos doadores. Todos os trimestres, todos os dias, todas as semanas, meses, nós temos que estar buscando mais doadores para a nossa causa. O doador, quanto mais doador, mais legitimidade nós temos na causa,
né? Porque são mais pessoas que apoiam, que acreditam nesse projeto. Isso, além de recursos, traz aí empoderamento para a organização. Mas vamos falar aqui do lado financeiro. Então, quando você traz esses novos doadores, você compensa os cancelamentos, nada mais nós estamos fazendo do que um crescimento que nós chamamos regular. Você vai crescer de forma linear, devagarzinho. E aí você tem um potencial de crescer mais rápido, com doações extras, trazendo upgrade dessas doações. Nós chamamos essa curva de crescimento exponencial de crescimento exponencial. Você pode alcançar isso com a rentabilização da sua base. Então, essa é a importância desse exercício e desse processo implantado dentro da sua organização. Então isso é captar mais e captar melhor, né? Você consegue trazer mais rentabilidade para a sua base, para a sua organização, com a mesma quantidade de doadores, com os mesmos doadores, você pode ter mais impacto. E aqui nós trazemos uma metodologia que consideramos definitiva dentro da captação de recursos. Nós temos aqui 4 grandes pilares. Um pilar de aquisição, onde você deve monitorar sempre o CAC, que é o custo de aquisição de novos doadores. Nós temos um outro pilar, que é o relacionamento, momento onde nós nos relacionamos com os doadores a fim de estender o LTV, né, o Lifetime Value, que é o total que ele doa dentro do período que ele está ativo dentro da organização. Temos aqui o próximo pilar, que é o de pagamentos, essencial, cuidar com muito zelo do processamento de pagamento, porque lá a taxa de sucesso do processamento influencia diretamente no quanto você recebe de doação de forma líquida no final do mês, né? Depois a gente entra em outros detalhes do quanto isso é importante. E temos aqui a inteligência de dados, que ela é aplicada de forma transversal em todos os outros pilares e é onde você consegue ter mais assertividade para fazer mais com menos esforço, com mais eficácia, tá bom? Aqui nós influenciamos a taxa de crescimento da tua base de doadores de forma geral. Aqui eu gosto de trazer um caso de uma organização cliente da TrackMob, que é a Aldeias Infantis, que está conosco há muitos anos e ela saiu de 3 mil doadores para mais de 35 mil doadores recorrentes, tá? Ela conseguiu realizar esse feito com essa metodologia, tá? Trabalhando de forma muito direcionada na aquisição, trazendo doadores únicos, transformando doadores únicos em doadores recorrentes, transformando doadores inativos em doadores ativos, buscando upgrade de doação, trazendo doações extras, parcerias, eventos e tudo isso de forma retroalimentada. Ou seja, muitas vezes um doador que para de doar, ele vai entrar no futuro numa campanha de reativação. Um doador único que ele doou uma vez lá numa campanha de Natal, uma campanha específica, emergencial, ele pode se tornar um doador recorrente depois. Então, todo esse processo ele tem que estar azeitado porque ele se retroalimenta, tá bom? Agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre histórias de sucesso. Todo mundo gosta de ouvir alguns cases, não é mesmo? Então, eu vou dividir alguns com vocês. Vamos lá. O primeiro case que eu vou contar para vocês é de uma organização que atua com pessoas em situação de rua. Ela saiu de um grupo de 450 doadores para mais de 1.000 doadores em apenas 6 meses. Gente, isso é mais de 100% de crescimento na sua base de doadores. A organização compartilhou com a gente que o principal fator que gerou esse resultado foi a confiança em todo o processo de doação, né? O doador, quando a gente fala a confiança no processo de doação, a gente está trazendo os momentos de aquisição, onde o doador preenche seus dados numa página de doação segura, momentos de relacionamento, onde a organização conta para o doador como está sendo utilizado aquele recurso, buscando fidelizá-lo, processamento de pagamento, que é um momento extremamente importante, que não podem haver duplicidades nas cobranças, é um momento de você cumprir o combinado. Se o doador se comprometeu a doar numa determinada data, um determinado valor, aquilo tem que acontecer.
E o portal do doador, que é um espaço onde a gente dá autonomia para o doador acompanhar a sua própria doação, além de digitar os dados, trocar os valores, etc., se for necessário. Todo esse conjunto de ações, ele ajuda a organização a somar essa comunidade de doadores ao longo do tempo. Então, esse é um grande case que a gente pode trazer aqui de confiança. O segundo case é na área da saúde, a história de um hospital que cresceu mais de 700% em 5 anos. O pilar principal da estratégia desse hospital foi contar histórias reais que aconteciam ali através de campanhas online e mala direta. Mala direta é aquela cartinha que vai para a casa das pessoas. Um ponto muito importante que vale ressaltar foi o cuidado que esse time teve com o retorno sobre o investimento desses canais. Foi a garantia desse retorno sobre os investimentos que retroalimentou essas campanhas para que esse volume de investimento fosse cada vez maior. E com isso, ele alcançou esse crescimento de 700%. O terceiro case é da área de educação. Uma instituição, ela conseguiu uma camiseta de um jogador de futebol autografada. E com o apoio de um influenciador, ela divulgou isso para milhares de pessoas da rede desse influenciador e pediu doação, né? E essa doação valia um ticket de sorteio para essa camiseta. Foram milhares de pessoas impactadas, 400 doadores em apenas 4 dias e 60 mil reais arrecadados nessa ação. Foi um verdadeiro sucesso. Agora, no nosso quarto caso, eu vou contar uma história da Teto, mas principalmente o como ela utilizou o principal canal de comunicação do brasileiro, o WhatsApp. 77% das mensagens enviadas que foram lidas geraram pagamento. Então vamos acompanhar o desdobramento desse número. Falando de Pix, a cobrança dos Pix que eram enviados por e-mail tinha uma taxa de pagamento de 32%. E a partir do momento que foi enviado pelo WhatsApp, ele aumentou para 65% de taxa de pagamento, um crescimento de 99%. Agora, falando de efetividade de pagamento geral, global, a gente está falando que eles tinham antes 60%, aproximadamente 60% de taxa de sucesso, e depois do WhatsApp, das cobranças serem comunicadas, recobranças, lembretes serem enviados pelo WhatsApp, passou a 76%. Ou seja, um aumento de 20% da efetividade. É muita coisa. Além disso, nessas mensagens, era solicitado que alguns doadores atualizassem seus dados cadastrais. E para esses doadores, teve um aumento de 14% da taxa de atualização de dados cadastrais. Vamos fazer agora um exercício imaginando uma organização com 1.000 doadores que doam R$80 por mês. Então, tratando-se dessa organização, 1.000 doadores com um ticket médio de R$80, utilizando a mesma taxa de eficiência de 60% do exercício, ela vai gerar mensal R$48 mil e anual R$576 mil. Agora veja como fica esse resultado com o WhatsApp. Adicionando esses 20% de mais efetividade, né, mais eficiência no processamento de pagamento, que a gente está saindo de 60% para 76%, seriam já R$60 mil de doações mensais e R$729 mil de doações anuais. Uma diferença na doação anual de R$150 mil. Imagine tudo que pode ser feito com esse recurso pela organização apenas aumentando a eficiência no processamento de pagamento. Com a mesma quantidade de doadores, com o mesmo ticket médio, você pode ter mais resultado. Vamos continuar com esse exercício. Agora falando de uma organização que tem 5.000 doadores de R$80. Então o mesmo exercício, tratando-se de eficiência 60%, mensalmente essa organização teria R$240 mil e anualmente R$2.880.000. Agora, quando a gente traz aqui ela utilizando o WhatsApp para se comunicar e relacionar com os meios de pagamento para enviar as cobranças para os doadores, então de 60% para 76%, como no exercício anterior, ela vai sair de R$240 mil mensais para R$304 mil mensais. E dentro do faturamento anual, ela vai alcançar
3.648.000, mostrando aqui uma diferença anual de mais de 750 mil reais. Olha a diferença que a gente está falando em recursos, gente. É 750 mil reais a mais de recursos para a organização por ela estar utilizando uma tecnologia. Veja como é importante. Mas a gente não pode esquecer que o sucesso, ele é a união de pessoas e processos. Apenas tecnologias, elas não vão funcionar sozinhas. E pessoas sem tecnologia também não têm eficiência. É essa união que traz o sucesso. E é para isso que a Trecmob existe. Nós temos todo um portfólio de produtos em cima dos 4 pilares da aquisição, relacionamento, pagamentos e inteligência de dados. Falando aqui de aquisição, os nossos produtos, eles vão desde páginas de doação, que é para campanhas digitais, Face to Face, que é o aplicativo de tablet e celular, ideal para ser utilizado em captação em locais de grande circulação, como shows, eventos, saídas de metrô, supermercados, enfim, locais de grande circulação de pessoas. Mala direta, que é a cartinha que vai para a casa das pessoas pedindo doação, e o telemarketing, que é uma ferramenta transversal, além dela ser utilizada para captação de recursos com novos doadores, ela tem uma atuação fundamental na rentabilização da base, né? que é através dela que nós contactamos os doadores para pedir doações extras, upgrade de doações, recuperação de falhas, converter doadores únicos em recorrentes, inativos em ativos e tudo mais, correto? Então aqui ela tem esse grande poder. O próximo passo é o relacionamento, que a gente busca aumentar o lifetime value dos doadores. Nós temos um produto do CRM que é ideal para você poder segmentar, se comunicar de forma personalizada com os doadores e engajá-los para que eles continuem doando cada vez mais, indiquem outros doadores e realmente fortaleçam a organização. Além disso, dentro da categoria de relacionamento, temos o portal do doador, que é a ferramenta para atualização de dados dos doadores. Isso reduz os custos, né, e os custos de contato, né, por telemarketing, e você também acessa um público que muitas vezes não quer atualizar os seus dados por telefone, ele quer atualizar sozinho, quer ter autonomia. E aqui temos o motor de cobrança, que fica dentro da área de pagamentos, do pilar de pagamentos. O motor de cobrança, ele tem toda uma inteligência para poder conseguir arrecadar esses recursos e cobrar essas doações junto às entidades bancárias, financeiras, de maneira personalizada, porque uma doação não é uma compra, é totalmente diferente esse processo. Quando você está lá utilizando o seu Netflix e você esquece de pagar, ele vai cortar o seu acesso e você vai automaticamente ter um gatilho para ir lá e atualizar os seus dados de cartão de crédito. Agora, quando você fala de doação, se alguém para de doar, não existe esse gatilho naturalmente que a pessoa hoje acorda e vai lá e tem um impedimento de alguma coisa na vida dela que ela vai atualizar os seus dados. É através da comunicação e diversos outros recursos humanos e através, a gente fala assim, através do amor, que a gente convence o doador a continuar doando, a atualizar seus dados, a importância da sua doação e tudo mais, né? Então esse é um processo diferencial muito importante e além da gente traduzir todas as possíveis mensagens de erro que o mercado de pagamentos devolve para o terceiro setor. E inteligência de dados, que é muito importante estar aplicada de forma transversal em todo o produto, capaz de prever churn, fazer inferências de doadores que têm maior propensão a upgrade, a transformar doações únicas em doações recorrentes, entre outras ações. A Trecmob já processou mais de 500 milhões de reais em doações de pessoas físicas. Mais de 1,8 milhões de pessoas doaram através da Trecmob, das nossas ferramentas. Esses números nos permitiram conhecer muito sobre o comportamento do doador e o processo de doação como um todo. E nós buscamos transformar esses números em produtos que fossem inteligentes e fáceis de usar para as organizações no Brasil. Mais de 200 organizações acreditam no nosso trabalho, são organizações do Brasil e do mundo, que são referências nas suas áreas de atuação, dentro das suas causas. E são muitos desafios dentro dessa estrada, mas uma única solução. Nós estamos aqui na Trecmob para atendê-los.
tá bom? Vocês podem ficar à vontade, ler o QR Code, entrar em contato com a gente e muito obrigado.